Olá, tudo bem? Meu nome é Edgar, eu sou gestor da Orienta, Escolha Profissional e Desenvolvimento de Carreira, e esse é o nosso programa O que Orienta Você. Hoje, no nosso quarto episódio, vamos conversar com a Fernanda, que é psicanalista, um pouco sobre pais, jovens e o futuro do trabalho. Fernanda, bem-vinda, tudo bem contigo? Eu também, e você? Como você Muito, tá? muito bem. Fernanda, você pode contar brevemente para a gente um pouco sobre você, especialmente onde e como você se aproximou aí do mundo do trabalho, do mundo da área de carreiras, para o pessoal aqui que vai nos acompanhar te conhecer. Tá. É, é uma história que começou muito, muito tempo atrás. Eu vim da área corporativa, então eu fiquei 15 anos vivenciando o que a gente chama hoje de workaholic. Trabalhei em grandes empresas, em multinacionais, americanas, e finalizei numa japonesa. E nesse caminho, minha formação inicial é marketing e consumo, então sempre teve esse lugar de estudar neurociência comportamental, voltada a consumo e a comportamento humano também. Porém, o trabalho, ele sempre teve num lugar de existência, que eu acho que é um lugar que todo mundo se encontra muitas vezes, principalmente ali na sua fase dos 20, 30 anos, que você está construindo o que você de fato pensa do trabalho. E eu fiquei esses 15 anos nesse lugar de trabalhar muito, de conquistar muito, de crescer e de sucesso. Era, na maioria das vezes, a única mulher na sala e virei head muito cedo e cuidando de Brasil e de grupos e de pessoas no Brasil inteiro. E isso fez eu ter uma bagagem muito legal com pessoas, com mentoria, com carreira, Sim. objetivos, propósitos, talentos. Com isso em mente, eu percebi que isso era o que mais me movia. Eu resolvi pedir demissão, sair do mundo corporativo e apostar nisso. Fui fazer alguns outros cursos também de neurociência, fui fazer curso de negociação numa faculdade americana, primeiro lugar no mundo nisso, que era o meu grande sonho. Fiz esse sabático de um ano estudando, voltei para o Brasil e comecei a atuar com mentoria e orientação em carreira. Só que a questão, e isso eu estou te falando de 12 anos atrás, a questão é que começou a aparecer muitos processos pessoais nas mentorias, em que as pessoas estavam confusas, mas que não era necessariamente nesse lugar da carreira, era um amálgama com tudo, inclusive da vida pessoal e relações, principalmente relações. Aí eu entendi que eu tinha que ir para psicanálise, sair um pouco desse lugar numérico, desse lugar estrutural do trabalho e ir um pouco para o lugar mental e emocional. E aí fui estudar novamente neurociência, mas com outro viés de emoções, e fui Uhum. estudar psicanálise também para poder agregar. Então, meu caminho foi inverso. Eu comecei absolutamente focada em No trabalho, em trabalho. construção, Uhum. carreira, e aí eu percebi que isso não poderia, apesar de ser o mais importante da nossa vida, mas não poderia entrar nesse lugar mental de uma maneira tão tirando pedaços, como estava nesse Brasil que a Sim. gente aprende o que é trabalho e aprende o que é estudar de uma maneira muito complicada. Forçada. Entendi. Exato, é uma maneira que machuca, Uhum. não Sim. expande, não liberta, É. machuca. É. A gente acredita bem aqui, né? É sobre essa ideia de olhar o trabalho, a carreira dentro desse elemento vida, né? Essas coisas são indissociáveis. E o que nos levou a te convidar hoje para essa conversa, Fernanda, é o quanto você também tem se tornado especialista no estudo sobre o futuro do trabalho. Né? Não só esse trabalho que fez parte de todo o seu percurso, da demanda aí dos seus clientes, mas desse trabalho que projeta, né? Modificações, movimentações, novas formas de se relacionar. E especificamente considerando os processos de orientação profissional, como os pais e os seus filhos estão conectados ou não a essas discussões sobre o futuro do trabalho. Então, hoje a nossa questão principal é o que orienta você quando bate a preocupação dos pais sobre seus filhos diante do futuro do trabalho. O que você pode nos dizer um pouco sobre isso? Tá.
Antes de eu falar, eu acho que vale a pena pontuar por que a gente vai para essa área, por que que eu fui para essa área, inclusive, né? Eu não expliquei aqui nesse momento da minha carreira. Eu sempre trabalhei com inovação e tecnologia. E eu trabalhava em empresas que já, imagina, 20 anos atrás já construíam robôs e trabalhava com inovação e tecnologia, os robôs para fazer cirurgias não invasivas, que hoje em dia virou comum, 20 anos atrás, que era o que eu trabalhava, era a mais absoluta inovação, você fazer uma cirurgia num corpo humano com um robô. E com as salas inteligentes, né? Era absolutamente tudo robotizado e automatizado, mas obviamente com o ser humano ali supervisionando. Então, esse foi o meu universo por 15 anos, e eu sempre gostei muito de inovação e tecnologia. Eu tenho um MBA na área também, uma das minhas digressões de pós-graduação. Quando eu me voltei para trabalho, sempre foi num lugar, numa inquietação de que as pessoas não estavam entendendo aonde que a gente estava indo, porque eu já vim desse universo muito futurista. E aí as coisas nesses últimos 10, 12 anos começaram a correr muito rápido. Nos últimos 5 anos, assim, eu estudo a área, todos os dias eu leio algo, e eu ainda me assusto todos os dias. Imagina as pessoas que estão completamente à parte ou sem entender muito bem o que está acontecendo. E aí, quando eu me volto para a psicanálise também, pensando em trabalho com adultos, eu entendo e entendi, e continuo entendendo todos os dias, que o que nos molda para essa relação, esse relacional com a produção, que aqui eu vou usar como significante de trabalho, tá? Com a nossa produção, produção manual, mental, produção de saber, e com a nossa educação, é o desenvolvimento infantil. O que que nós trazemos daquele ensinamento? O que que nós vimos? O que que a gente está repetindo? E aí a gente entra na psicanálise, porque nós somos grandes produtores de repetição, sempre. Isso, se a gente pode colocar várias vertentes em pais, mães, filhos, mas eu acho que um dos mais importantes é a gente entender que a gente é espelho o tempo todo um do outro. A gente se constrói olhando o outro. Então nós repetimos. E Se olhando nós, os pais mais ainda, né? exato, porque os pais falam, os pais agem. Como que meu pai lida com o trabalho? Como que ele vai para o trabalho? O que que ele fala do trabalho? Como que minha mãe lida com produção? Como é que ela lida com o trabalho? E aí, por isso que eu falei que eu vou lidar como um significante, como produção. Porque o trabalho doméstico é um trabalho. Claro. O trabalho não remunerado é uma expressão da nossa produção. Tudo isso está permeando a criança. 1, 2, 3, 4 anos, 5, 6, 7 anos. E aí ela vai para a escola. E aí, uma chavinha é aberta, porque ela vai para o social e ela vai angariar novos exemplos do que é trabalhar, estudar, ser adulto, ter sonhos, liberdades, expressões, talentos, habilidades, não importa. E quando ela chega nesse novo ambiente, ela tem como criar novos significantes aí também. Mas óbvio que o mais forte é o da casa, porque é o que a gente, como diz Maria Holman, família é produção de neurose, é onde a gente se alimenta a maior parte do tempo nesse processo de, principalmente até 7, 8 anos antes da grande socialização, né? Que hoje em dia está acontecendo cada vez mais cedo. E aí, pensa comigo, é mais difícil você trabalhar com um adulto que já está repetindo histórias e históricos arcaicos que só fazem mal e que ele se sente o tempo todo perdido. É mais difícil trabalhar com esse adulto sobre trabalho, sobre produção, sobre conhecimento, do que fazer isso com crianças que estão esponjinha, são ainda permeáveis, estão querendo entender o que que é isso. Por que que meu pai fica tão bravo quando ele chega do trabalho? Por que que minha mãe fica tão brava quando ela chega do trabalho? Mas a minha avó é tão feliz trabalhando. Sei lá, minha avó é professora, minha avó é médica, minha avó é crocheteira. Ela parece tão feliz. A criança ela vai fazendo esses contrapontos para poder entender qual é a essência. E aí sim, ela decidir, no decorrer do tempo, o que que ela vai
fazer daquilo. E veja, não é o que ela vai pensar, porque isso são construções de significantes que vão no decorrer da vida, mas é o que ela vai fazer com aquilo. Ela vai repetir no automático, porque trabalha para ganhar dinheiro, trabalha para pagar boleto, que é o que ela mais escuta. Uhum. Trabalho não é para ser feliz. Trabalho não é para ter liberdade, não é para produzir, não é para criatividade, não é para imaginação, não é para você se fortalecer, não é para você colocar os seus talentos no mundo. Trabalho não é para o outro, que é. Ninguém trabalha para si, todo mundo trabalha para o Claro, outro. claro. Não, trabalha para você pagar Isso. suas contas. Olha que lugarzinho pequeno que a gente entra. E que mensagem que vai lá nessa esponja, né? Dessa criança. E aí, quando esse pai está transmitindo essa olhar sobre o trabalho e sobre o futuro do trabalho, o que você tem percebido? Assim, os pais mais perdidos, assustados, ou não até terceirizando essa discussão junto aos seus filhos? Como é que isso tem te pegado? Assim? Os dois. Em alguns pais que em alguma medida já estão correndo com as suas próprias carreiras, com a sua própria produção, analisando o futuro do trabalho já há um tempo para si próprio, eles estão menos perdidos e eles estão tentando terceirizar menos. Terceirizar para a escola, para mentorias e tudo mais, né? Mas eu sei que vai ser dolorido o que eu vou falar. Mas eu não sou conhecida por dourar a pílula. Eu Uhum. acho que quanto mais honestidade e verdade, mais rápido a gente sai do lugar. E mais rápido a gente sai da angústia e da dor. É a absoluta minoria os pais que estão assim. É a minha percepção, igualmente, Fernando. Absoluta minoria. A maioria dos pais estão perdidos com a sua própria produção de saber, com a sua carreira, com o que vai ser dele em termos de trabalho. Estão Sim. vendo um tsunami chegar e não sabe o que fazer, e estão terceirizando isso para a escola, para outras pessoas, mas ao mesmo tempo, por uma segurança das próprias fantasias, ainda explica para os filhos que o que eles estão fazendo ou vivendo, ou como eles lidaram com o trabalho, ainda é o jeito certo. Então, vai ser advogado, sim, vai dar certo. Vai ser médico, sim, vai dar certo. Vai ser engenheiro, sim, vai dar certo, porque disseram que essas três carreiras são as ideais. E é interessante isso que você fala, né? Porque esse pai perdido com a sua própria carreira, insatisfeito, infeliz com a sua relação com o trabalho, ainda submete essa criança, esse jovem, né, na seu início de construção ao mesmo modelo. E esse modelo, quando essa criança jovem se tornar um profissional com a sua própria carreira, é bem provável que já não esteja mais disponível. O Malemar está disponível hoje, né, Fernando? Eu ia comentar isso. Quando não? No É, isso primeiro ano de faculdade, ele já vai ver que não era sim. nada disso, porque essa área. Ó, vamos fazer um exercício bem bestinha? Essas três profissões que eu citei aqui, porque são as que a gente mais encontra por aí. Ah, tem que Tradicionais. ser. Exato. Tem que ser médico, tem que ser advogado, engenheiro, até porque são as profissões que tem o doutor, Uhum. né? Lembra que no Brasil, É no uma Brasil, herança muito histórica brasileira. é uma herança de um colonialismo ali, uma Uhum. coisinha, né, complicada. A gente gosta muito desse doutor, não do doutorado real, mas desse doutor que Dom Pedro colocou para quem fazia direito séculos atrás. O que acontece com essas três carreiras nesse momento é um profundo e absurdo abismo, porque essas carreiras estão sendo as primeiras a gente tem uma expressão que é white collars e blue collars, que foi galgado pelos americanos, que são os que mais estudam a área do trabalho e futurismo e tal, que diz o seguinte: você tem os operários, né? Então, a pirâmide, o chão da fábrica, mas a pirâmide do trabalho, que estão aqui, que são os que efetivamente produzem tudo que a gente tem, serviços, produtos e por aí vai. E você tem os manda-chuvas, que são os que mandam, os que criam, os donos do dinheiro e por aí vai. Os os que são mais intelectualizados, e talvez não é nenhuma realidade isso, mas essa é a fantasia, e os que são menos intelectualizados, e por isso ganham menos, e aqui ganham mais, e quanto mais eles fizerem os que ganham menos ganhar menos, mais eles vão ganhar. E hoje tem essa discussão toda dos bilionários e tal. A gente entra nessa pirâmide do trabalho.
Direito, medicina e engenharia, acima da pirâmide já sabia que seria onde iria entrar mais dinheiro. E aí entra a confusão das pessoas com o futuro do trabalho, porque as pessoas confundem até hoje que o futuro do trabalho vai tirar o emprego dos coletores de lixo, das manicures. A gente coloca as funções e trabalhos que a gente considera mais manuais e menos intelectualizadas como inferiores. E por isso a robotização, a automatização iria chegar nelas primeiro. Ideia do engano. Não é real. Porque exatamente por serem carreiras tão mal vistas socialmente, por puro preconceito, inclusive, porque sem essas profissões a gente não sobrevive, são carreiras que a gente paga mal enquanto sociedade, tem pouquíssimo valor agregado envolvido. Esse Não vale o topo da pirâmide investimento da substituição não tecnológica. vale. Exato, o topo da pirâmide não está interessado nesse pouco dinheiro. 3 salários mínimos, 4 salários mínimos, que seja. Eles estão interessados em cifras grandiosas. Então, eles estão A pegando IA está substituindo milhares de trabalhadores na HP, né? Pela reportagem que eu vi esses dias. Né? A IA está substituindo economistas, financistas em bancos de investimento. Gente que ganhava salário de 80 mil reais por mês. Não, ela não está substituindo o coletor, até porque seria um avanço social a gente entender que é um absurdo os seres humanos ficarem correndo atrás do lixo que nós mesmos produzimos. Todos nós deveríamos ter uma caçamba automática na frente, uma por quarteirão, e todo mundo levar o seu lixo lá, e aí esses caminhões automatizados, com apenas um ser humano dirigindo, pega automaticamente e põe. Seria um avanço social se a gente colocasse investimento nisso. Nós não somos bonzinhos assim, nós trabalhamos na economia do eu posso tirar, eu vou ganhar mais dinheiro. Então não é aí que está o futuro do trabalho, tá onde tem maior valor agregado. E aí você pega engenharia, medicina e direito, são áreas que estão sendo destruídas pela inteligência artificial, pelos modelos generativos e por esse ai, não dá nem para falar robotização, porque é até além disso, mas esse maquinário que eu troco o ser humano. Então, você pega advogados que hoje compram empresas que vendem softwares de inteligência artificial para advogados que ele não precisa mais produzir. Ele não produz todas as peças, tudo que precisa ver, é tudo Ctrl+C, Ctrl+V, tá bom? Então, ele põe o nome do cliente, põe o que é o processo, então, sei lá, violência doméstica aparece tudo, ele manda para o sistema judiciário. E aí você pega, por exemplo, um sistema judiciário de São Paulo, que já está trabalhando com um sistema novo, chamado EPROC, por exemplo, que já tem inteligência artificial embutido dentro dele também, e que também já está fazendo inúmeros processos automatizados e que não vai mais precisar de uma série de servidores que fariam esses processos maçantes e burocráticos automaticamente, porque a IA já está fazendo isso. E com muito mais agilidade e assertividade, porque ela é precisa. Fernanda, acho que você está dando boas pistas para a gente e até te perguntar, né? Quando fala futuro de trabalho, é uma série de fantasias que passam pela cabeça das pessoas, né? De que futuro do trabalho é esse que a gente está tratando? Eu vou explorar, porque a gente está falando com pais e talvez com jovens também, que também estão procurando pessoas que dialoguem com eles sobre isso, porque eles escutam coisas em casa e eles vão para a rua, para a vida e percebem que não é aquilo. E eles estão angustiadíssimos. Eu atendo adolescentes na minha clínica, atendo mais adultos, mas atendo adolescentes, e, e é muito duro ver a angústia que eles têm, porque eu escuto. Não dá para seguir o que meu pai fala, não dá para seguir o que minha mãe fala, não faz sentido. Então, eu vou falar com essas pessoas. Nós entramos em um impasse humano com o trabalho, exatamente porque a gente não repensou o trabalho a tempo. Esse último século, a gente tratou a nossa produção de saber, significante de trabalho, como um qualquer coisa, como um pedaço do que eu posso fazer com a minha vida. Só que isso nos destruiu em muitos níveis, porque todos nós temos habilidades e talentos e temos que criar conhecimento o tempo todo para sobreviver. As doenças, as piores doenças que o ser humano
que existem e que nos pegam como seres humanos são as doenças que afetam a nossa mente. São as destruidoras. Porque a gente precisa da nossa mente, do nosso intelecto, da nossa produção de saber, das nossas emoções para querer continuar vivo. Simples assim. Quando a gente entra no por que o trabalho é tão importante hoje, por que ele vai ser tão absurdamente importante no futuro, é porque se a gente pega as 24 horas do dia e você tira as suas mínimas 8 horas de sono, mais ou menos, sobra ali suas 12 horas, 11 horas, 10 horas, depende de quando a pessoa dorme, você passa pelo menos 8 hoje em dia. 6, 7, 8, 9, 10 horas produzindo saberes. Ou seja, a sua vida inteira é trabalho. Sendo pago ou não, trabalho braçal ou intelectual, em casa ou fora de casa, não importa, você está produzindo para se manter vivo, para se manter interessado em você, para lidar com as suas complexidades. Desde o começo do século, a gente está numa tocada de que a gente vai fazer processos e automatizar e pôr máquinas. O que sobra para a gente? Ninguém tem essa resposta, e até hoje não tem. O que nós vamos fazer, então, no futuro, se a gente está colocando máquinas e inteligência artificial para tudo? A gente vai voltar a ter vida só até os 30 anos e depois não vale a pena? Como era séculos atrás, mas era por doença e falta de tecnologia. A gente pode pensar num futuro distópico que talvez lá na frente as pessoas não vão querer viver, ter vida, imaginar e sonhar vidas depois de, sei lá, 30 anos, porque elas não têm produção de sonho, de criatividade e liberdade dentro da própria cabeça. Porque elas não estão mais produzindo, elas não são úteis mais para os outros. Viraram robô. Elas não têm esse respeito pelo conhecimento, por estudar, por criar, por inovar. Que é delas. Porque, perceba, auto-amor, autoconhecimento, autoestima. É eu que estou criando. Não, o meu trabalho hoje é para pagar conta, para receber uma medalha, para alguém me promover, para dizerem que eu sou boa. É externo. Isso nos destrói. Porque o que eu estou fazendo auto? Eu mesma, o que eu estou produzindo? Então, quando a gente fala de futuro do trabalho, principalmente para jovens, a gente tem que falar de respeite sua mente. Conheça, busque, questione, se interesse por de tudo um pouco, seja livre, porque é exatamente nessa ética da liberdade que é o que eu peço para os pais, não limite, não diga o que seu filho vai fazer ou deve fazer ou não no futuro, porque nem a gente adultos estamos sabendo o que vai acontecer no futuro do trabalho. Não direcione, porque ele primeiro precisa se olhar, ter a liberdade de o que eu gosto, minimamente, o que eu quero explorar. Que não é Entra nem a nesse lugar. definição, né, Fernanda, e nem a limitação também. Porque Não, o que é eu um vejo nos discursos dos direcionamento. pais, às vezes é o direção, tem que ser isso, ou às vezes pode ser qualquer coisa, não seja isso, isso, isso. E às vezes nesse isso Exato. que não pode é que tá as possibilidades dessa criação, dessa mente ativa, da exploração do sujeito. E ninguém sabe. Então, assim, a frase, as palavrinhas não sei deveriam ser o direcionamento. Pai, mãe, o que você acha? Não sei, meu filho, mas você precisa pesquisar. Você precisa descobrir, só você vai fazer esse caminho. Porque aí você devolve a responsabilidade sobre a própria mente, sobre as próprias curiosidades, sobre a própria inteireza daquela pessoa para ela, e você a apoia, você a empurra, vai descobrindo, vamos junto. Você quer fazer curso do quê? Você quer entender o quê? O que você gosta? Ah, não sei. Vamos descobrir junto. Aí sim é um direcionamento. Vamos descobrir junto. Não, mãe, mas como é que você descobriu? Eu te conto como que eu descobri, como fulano descobriu. Quer ir no meu trabalho ver? Quer falar com o ciclano, já que você gosta de veterinária? Quer conversar com o tio fulano, tia, sobre veterinária? Quer passar um dia lá na clínica com eles para você ver como é que é? Esse direcionamento que é livre, que é ético, porque ele sai da sementinha do não sei. Porque eu não tenho como saber do outro. Eu mal sei de mim. Talvez eu esteja com problema com a minha produção de saber, com a minha carreira, enquanto adulto, enquanto pai, enquanto mãe. Eu acho bem interessante isso que você está falando, porque
Aí para alguns pais pode significar, então, para eu não atrapalhar a escolha dele, deixa eu ficar fora disso, né? E aí também oferece a ele esse mundo incerto sem uma mão do lado ali, né? Esse apoio de direcionamento, de construir junto, de mostrar caminhos já percorridos, não no sentido de definições, mas no sentido de exploração, né? E a minha pergunta seguinte era exatamente como orientar esses pais, né? Que tem poucas respostas nem sobre si mesmo, quanto mais sobre esse futuro para os filhos, sobre o que eles podem fazer nessa direção, né? Porque depende da cultura e do histórico daquela família, né? Mas existem parâmetros básicos, e aí a gente tem que estudar, e a gente tem que andar passos para trás, que é desenvolvimento infantil. Né? Para eu entender um adulto, eu tenho que entender primeiro como é que é o desenvolvimento infantil. E para eu entender uma criança, para eu direcioná-la, para eu educá-la, eu tenho que estudar sobre desenvolvimento infantil, eu tenho que estudar sobre o que é uma criança, como educar uma criança, como conversar, como mostrar o mundo e fases da criança. Adolescente, então, todo curso que eu faço sobre clínica com adolescentes é um mais assustador que o outro. Quando eu acho que eu sei, eu vou para algum outro curso de clínica com adolescentes e eu falo, respira que vai dar tudo certo, porque tem muita coisa, porque é um universo completamente à parte, porque, e aqui a gente está falando mais de adolescente que está nesse momento de escolher vestibular, escolher carreira, o que... Vamos começar do começo, essa frase é ridícula, já era na nossa época, 30, 40 anos, no meu caso, 40 e poucos anos atrás, já era ridícula, não é assim que se escolhe carreira, e nem se escolhe exatamente. Hoje em dia, então, ficou mais obsoleta ainda, né? Mas o adolescente, ele está nesse limbo de pegar todo esse histórico que foi ensinado para ele de criança e repetir, mas querer ser um adulto diferente, então ele procura no externo, né, na vida, na rua, o que já vai gerar por si só muita complexidade. Então, ó, vamos, vamos no mais simples, que é assim, ó, quando eu não sei, quando eu me permito, porque não é fácil não saber, não é fácil você se colocar nesse lugar de não saber. Quando eu me permito me colocar num lugar de não saber, eu viro parceiro. É junto. Já não é mais separado. Eu não tenho peso de ter que decidir, de ter que escolher sozinha, até porque é o outro que vai fazer isso. Eu viro parceira, eu vou junto, porque eu não sei. Se eu achar que eu sei, isso não vai acontecer. Vai ser hierárquico, vai ser de cima para baixo. Se eu achar que eu também não sei, e que eu também estou pesquisando até mesmo para mim, perdão, quem dirá para mim a maternidade ou paternidade, eu junto. E eu falo, vamos junto? Maria Montessori, excepcional. Começo do século passado, uma das primeiras mulheres psiquiatras, e hoje em dia seria neurocientista também, a gente poderia considerar na Europa, que criou o método montessoriano, inclusive. Enfim, isso é outra história, porque era para ser para todo mundo e acabou virando para uma classe social muito específica, e essas crianças, porque o futuro do trabalho para essas crianças já está aí, né? Dependendo da sua classe social, o futuro do trabalho já está presente na tua vida. Temos esse problema também. Mas Maria Montessori, ela sempre falou, se os adultos não atrapalharem o desenvolvimento infantil, ele vai ser ótimo. Já é ótimo. Entende onde eu quero chegar? Então, ó, muito cuidado não com o que você não fala, mas com o que você fala. Muito cuidado não com o que você não faz, com a liberdade que você dá, mas com os aprisionamentos que você coloca àquela mente. Porque isso pode atrapalhar essa liberdade, essa ética, essa responsabilidade de buscar os seus interesses. Isso pode atrapalhar, o excesso atrapalha. Não é a liberdade que atrapalha. O excesso de amarras, de fechamentos, entende? Porque, de novo, ó, futuro do trabalho é esse mundo que a gente já está vivendo e ainda não entendeu, em que a gente está tendo cada vez mais poder de consumo, cada vez mais poder com esse pagar boleto, que eu só trabalhava para isso, então olha como eu estou esvaziando o trabalho cada dia mais, que cada dia mais, a gente não tem tantos dados bons no Brasil, mas porque a gente ainda é um pouco recente nessas análises de trabalho e futuro do trabalho, mas você pega países que já estudam isso há 50, imagina, 100 anos, 80 anos, eles têm dados muito claros de que nos últimos 10 anos, o salário defasou
assustadoramente perto do quanto que a gente está pagando, por exemplo, por serviços. Não tanto por produto, porque produto está massificado e está ficando cada vez mais barato, mas por serviços que envolvem seres humanos fazendo para nós, ou a gente fazendo para eles. E esses serviços estão ficando mais caros, não é porque eles estão ficando mais caros, porque o trabalhador está sempre ganhando menos. Para se produzir bilionários, precisa que trabalhadores ganhem menos. É porque o nosso salário está perdendo o valor. E o cabeleireiro continua levando os mesmos 40 minutos para cortar cabelo, mas comparativamente com tudo que a gente tem de economia e finanças no mundo, ele está ganhando menos. Só que quando eu vou cortar o cabelo, eu tenho a impressão que eu estou pagando mais, mas é porque eu estou ganhando menos também. Olha que paradoxo doido. Então, se a gente não entender que esse buraquinho que a gente se enfiou de que trabalha para ganhar dinheiro para pagar boleto, ele tá cada dia mais dando um tapa na nossa cara e falando, nunca foi para isso. E vocês deveriam ter revisitado isso um século atrás. Não é para isso que o ser humano trabalha, que ele produz saber. Muito cuidado, porque se for para trabalhar só com números, nós vamos perder. Porque a inteligência artificial sabe trabalhar muito melhor com números, eles são frios e fixos. Nós não somos. Então, ó, esse buraquinho do é para ganhar dinheiro, pais e mães, não façam isso, por favor. Não funcionou para nós. Não tem 40 e poucos funcionado anos, para si mesmo, se parar para pensar. não funcionou. Olha o poder de compra. Não funcionou. Por que, que a gente vai enfiar isso nas crianças que, inclusive, em alguma medida, em alguma fantasia nossa, podem, inclusive, ajudar a alterar essa estrutura? A alterar a estrutura geopolítica, econômica, financeira do planeta e tudo mais. Em alguma medida, a gente tem ainda essa esperança de que, já que a nossa geração não fez nada quanto a isso, ao contrário, se afundou cada vez mais, talvez a próxima geração, se nós fizermos o nosso trabalho, que é esse direcionamento, mas com a consciência de que não sabe, que também está perdido e que a gente precisa explorar, talvez eles consigam. Mas se a gente enfiar eles na mesma prisão que nós estamos, o futuro é muito sombrio. Futuro do trabalho e também da gente, porque não sobra tempo para amar, não sobra tempo para se divertir, não sobra tempo para sorrir, para imaginar, para criar e para inovar. A gente está pondo tudo isso, sabe aonde? Nas IAs. Elas vão inovar para a gente. Elas estão fazendo isso. Elas vão criar. O Fernando, a gente estava falando aí o que os pais podem fazer, né? Ou deixar de fazer também. Mas parte do nosso público aqui que também são profissionais, né? Que estão ou na clínica ou atuando com orientação profissional de carreira. O que que a gente que atua, né? Com esse público, dos pais e ou dos jovens, pode fazer para aproximar eles entre si, esse trabalho de construção conjunta, e eles ao mundo do trabalho real aí, que passa por tanta transformação. Você quer me pôr na fogueira, né? Olha a resposta que eu vou dar. Queridos colegas, vou começar a resposta assim. Queridos colegas, eu também sou uma de vocês, mas a gente precisa sair da fantasia. Queridos colegas, as escolas, os livros, os autores e as teorias que nós estudamos não dão conta mais. Já não estavam dando nas últimas décadas. E a gente continuou usando testes para saber se as pessoas iam ser advogadas, médicas ou enfermeiras. Agora mesmo, nesse tempo, nessa cultura 2025, eles não vão dar conta mesmo, até porque uma IA pode fazer isso. Então, com todo o carinho, todo o amor, todo o sentimento de companheirismo e de que a gente tem que ir junto, de que a gente tem que ser parceiro nesse momento, para redefinir a nossa carreira, a nossa produção de saber, para poder oferecer isso melhor para o outro, já que qualquer produção de saber, qualquer trabalho é para o outro, não é para mim, então eu não posso ter essas arrogâncias. Eu não posso ter esses achismos do que o jeito que eu estou fazendo vai, em algum momento vai dar certo. Não deu. E pensando em futuro do trabalho, em que a gente está demitindo milhares de pessoas por mês no mundo, em empresas e em corporações gigantescas e em pequenininhas e também ali na esquina, milhares de pessoas estão ficando sem produção de saber,
sem estabilidade, sem segurança emocional, sem dinheiro para comprar comida ou pagar um aluguel. É grave, é sério. E cada vez mais o contexto geopolítico e financeiro não está dando conta de dar suporte para essas pessoas. Você vê cada vez mais países afunilando auxílios quando as pessoas perdem emprego. Ou seja, é grave. O que nós estamos produzindo de saber precisa evoluir, porque é uma guerra que a gente já perdeu. A gente está falando desses pais na fantasia de construir processos de decisão com base lá de 40 anos atrás e repercutir para seus filhos. Eu acho que tem um outro ponto mais grave, do meu ponto de vista, né, pelo meu tema de interesse, é de que temos também profissionais da área clínica, profissionais da orientação profissional de carreira, reproduzindo isso para esses pais, né? Sim, sim. Ou reproduzindo isso diretamente para os seus clientes. Eu fiz alguns cursos com alguns futuristas, e é uma área que se divide-se em idiotas, e desculpa, é isso mesmo, idiotas que querem prever o futuro e fazer digressões absurdas e que os robôs vão ser sencientes e vão criar consciência e vão acabar com uns negócios muito doidos. E futuristas que falam não existe como fazer futuro. O que a gente pode conseguir é ter calma, analisar dados e fazer projeções. Mas, ó, a projeção, ela assume a realidade. Ela sai da fantasia. Ela literalmente testa os limites da realidade, que é o que eu peço para as pessoas fazerem. Testa esses limites para poder projetar, para sair um pouco da fantasia e enxergar o que está de fato acontecendo, por uma razão. Aonde tem a ansiedade em demasia, que é o nosso momento atual e Brasil, primeiro e segundo lugar no mundo, não existe criatividade e imaginação, não tem como. No nosso mental e no nosso cérebro, a base para a gente imaginar mundos possíveis, futuros possíveis, criatividade, que talento eu quero explorar agora, quantas carreiras eu vou ter, todos nós vamos ter no mínimo duas, eu estou na segunda, terceira carreira, Uhum. e todas foram muito bem, obrigada, eu tive sucesso, tá tudo certo, galera. Pode ter duas, três E carreiras. ao mesmo Essa tempo, noção, inclusive. essa noção de 50 anos atrás que você vai se formar em algo, vai ficar 50 anos no mesmo crachá, com o mesmo CLT na mesa, isso não existe tem 50 anos. Porque eu preciso oxigenar minhas ideias, eu preciso continuar estudando, eu nunca parei um ano sequer de estudar, não tem essa de que fez faculdade, pós-graduação, acabou. Você vai fazendo 5 milhões de MBAs, pós-graduações e por aí vai, porque você vai oxigenando sua vida e produzindo mais saber com isso. E você não fica refém dessa ansiedade. Porque a ansiedade bloqueia a criatividade e imaginação. Volta para o ponto, o que nós orientadores, o que nós psis, tá? Porque isso entra para a gente também, psis, pais, mães, tias, adultos no geral, precisam entender. A base é sim a educação, sim, todos eles estavam corretos, Maria Montessori, todos os nossos grandes, né? A base é a filosofia, é questionar, é refletir, está dentro da gente e é saber. Porque se a gente se aprofunda, pesquisa, cria, imagina e vai para os nossos saberes humanos, a IA vai nos servir. Aí sim a gente vai colocar ela para adequar a coleta de lixo, que é o que a gente já deveria ter feito. A gente vai colocar ela para fazer sistemas de esgotos nos países que a gente ainda não tem, que a gente deveria ter feito. A gente vai entender que, epa, manipulação para consumo, para eu ganhar o salário baixo que eu estou ganhando há anos e ainda devolver para o mercado para essas pessoas ficarem mais ricas. Não, pera. Peraí, como é que eu vou fazer educação financeira aqui na minha casa com meu filho, com meus cursos? Por quê? Porque é isso que vai fazer com que eu consiga entender lá na frente o caos. É a minha mente. Tudo está dentro da minha mente. O caos ou o saber. A paz do saber. Eu entender. Porque o que eu quero que os pais, os adolescentes, os orientadores, os psis venham comigo é. Tem um filósofo Raymond Williams, que eu tô apaixonadinha por ele agora. A gente vai se apaixonando por grandes mestres, né? E nós temos muitos mestres na humanidade que nos ensinam a viver. E a gente fica querendo inventar a roda, ao invés de ler, silêncio, entender e estudar. O Raymond Williams,
que foi me ensinado pela dona Rita Von Hunt, ele fala que toda crise e conflito humano é uma crise de compreensão. O futuro do trabalho é uma crise gigantesca, não só para a nossa vida social, como para a nossa mente, para as nossas emoções. E por que ela é uma crise e um conflito? Porque nós não estamos compreendendo. Toda crise e conflito humano, seja entre países, entre pessoas, relacional no geral, entre pais, filhos, pais, é uma crise de compreensão. A gente precisa compreender. A gente está em 2025 e as coisas estão acontecendo muito rápido. Verdade. Ô, Fernanda, em outros espaços que a gente já se encontrou, uma das coisas que eu mais admiro é a capacidade de ao te ouvir me sentir provocado. Eu acho isso maravilhoso, assim, né? Que espero que as pessoas que nos escutaram por esse tempo, que poderia durar 2 dias ou mais, seria ótimo, mas que os tempos atuais não estão permitindo muito. Mas é que a gente precisa ser provocado a essa compreensão, né? Eu Uhum. acho que no que você pôde nos trazer no dia de hoje permitiu isso. Sejam pais, sejam jovens, sejam profissionais que lidam com esse público, da gente se inquietar, né? Se colocar nesse lugar de não saber, porque esse não sei lá que você comentou dos pais tem que estar no nosso não sei profissional. Porque senão você também está traduzindo verdades fantasiadas para o seu público lá que você está atuando, né? E eu acho que os nossos espaços de atuação são espaços potenciais, né? De grande potência de gerar inquietação nessas pessoas. De sair Concordo dessa plenamente. lógica automática da inteligência artificial, né? De Concordo. sair dessa lógica do conforto. Então a gente tem esse sentido, inclusive na nossa profissão a ser assumido, que é de nos inquietar para compreender um pouco mais e a partir disso inquietar o outro. Eu fiquei com essa leitura de te ouvir na data de hoje. Fernanda, muito obrigado por muito mais que os 5, 10% que eu conheço, ou que a média conhece. Você conhece uma porcentagem muito maior por se inquietar diariamente sobre o futuro do trabalho, né? Você falou que lê todo dia sobre o assunto. Então, nos foi uma riqueza enorme te escutar e compreender um pouquinho mais com você sobre essas relações. Tem uma mensagem final que você gostaria de compartilhar aqui pra gente? Tenho. Eu acho que se uma coisa ficar clara para quem está vindo com a gente nisso, independente se é pai, filho, orientador, psi, uma coisa, se eu conseguir passar uma mensagem só, eu já vou estar extremamente feliz, que é nenhuma, nenhuma inteligência artificial generativa, seja lá qual for, nenhuma robotização, nenhuma automatização, nada frio, fixo, que a gente mesmo tenha inventado. Vamos lá? Fomos nós que inventamos. Nenhuma ferramenta vai ser capaz, em nenhum momento, de ser mais potente do que a nossa própria mente, porque ela não é fixa e fria, ela envolve nossas emoções. E nós somos capazes de questionar éticas. Nenhuma IA vai fazer isso. Ela vai alucinar, ela vai errar e para ela tá tudo bem. E se destruir pessoas, e se, como pessoas, a psicose da IA hoje em dia, as pessoas se suicidando, as pessoas tomando decisões absurdas porque conversa com chats, ela não vai levar nada disso em consideração, porque ela não tem as emoções e os sentimentos que nos fazem humanos. Só que essa massa que nos faz humanos e que podem nos fazer virar seres incríveis, com um potencial fenomenal que está tudo dentro da gente, pode ser aprisionada por cada um de nós. Não é externo. Não é a crise do futuro do trabalho. Não é a política atual. Nós estamos criando tudo isso. É nossa responsabilidade. Primeiro com a gente. Eu amo o que eu faço com amor porque é para o outro, não é para mim.
Não, não tá legal, então deixa eu descobrir possibilidades novas, deixa eu ir para cá, deixa eu ir para lá, talvez não precise sair desse lugar exatamente, mas eu posso pegar uma vertente. Como é que eu faço? Fazer trabalho voluntário para me conhecer, talvez, para tirar esse poder do dinheiro em cima de mim, da minha produção de saber. Continuo aqui porque eu preciso pagar a conta, todos nós precisamos, mas eu não preciso só disso. E esse é o ponto, senão eu viro uma máquina, eu estou fazendo de mim uma máquina. Eu preciso de muito mais para viver, eu preciso de potência de viver. Na clínica psicanalítica, a gente lida com isso. Desejo, potência, querer, imaginar, criatividade. Vai, vai. Se a gente não produzir isso com a gente mesmo, na filosofia, na psicanálise, na neurociência, na poesia, na literatura, no brincar com uma criança, se a gente não consegue produzir isso com a gente vai carregar isso para a nossa produção de trabalho. E ela vai ficar estéril, burocrática. E não adianta a gente procurar culpados. Porque não é questão de culpados, é nossa produção, a gente está produzindo esse mundo. É questão de responsabilizar, responsabilidade com a gente. Bom, assumir o protagonismo do futuro Assumir o de si protagonismo é uma próprio. excelente frase. Né? Excelente frase. Fiquei com essa leitura. Assumir o protagonismo de ser humano, né? Se Sermos permitir ser humanos. humano, né? E somos. Obrigado mais uma vez, Fernanda. Obrigado para quem nos escutou durante esse período. Em breve teremos mais um episódio aqui do Que Orienta Você e, muito em breve também, projetaremos novas possibilidades de diálogo aqui com a Fernanda, de É formação isso. sobre o futuro do trabalho, porque né, chegamos aqui a essa conclusão, precisamos compreender dele. Grande abraço, Vamos até a junto. próxima. Vamos junto. Vamos Abraço. nessa, tchau, tchau.